Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Aqui você sabe que a sua opinião é muito importante pra gente. Não esqueça de deixar o seu like se você gostar do vídeo, assim como de compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso. De repente elas gostam do mesmo assunto. E aí a gente pode conversar junto, debater o tema, aprender cada vez mais. Por isso não deixe de assistir, de compartilhar, de curtir e, se possível, comentar. Como eu disse, vou repetir mais uma vez, a sua opinião é muito importante. Bom, hoje a gente vai falar do Diabo Veste Prada 2. Eu fui ao cinema, assisti e gostei demais. Eu peguei muita gente, muito crítico de cinema, falando mal, dizendo que não, que foi só uma tentativa, de que apresentou todo mundo igual, ou quando alguém mudou, mudou sem muita personalidade. Não foi o que eu pensei, tá? Não foi o que eu achei, muito pelo contrário. Achei que. Aqui vai ter spoiler, tá, gente? Então é bom vocês assistirem este vídeo depois de assistir o filme. Porque eu sem spoiler eu já fiz lá no Instagram. Olha, o, a Andy, que é a Anne Hathaway, ela volta para trabalhar, ela é uma jornalista premiada e que passa pelas coisas que nós estamos passando hoje em dia, demissões. E ela é convidada a voltar para Runway, não lembro o nome da revista, acho que é Runway, acho que é, não lembro agora. Runway, é. Tô vendo escrito assim na minha cabeça. E ela volta a trabalhar com a Miranda e com o Nigel. Chega lá, ela, oi Miranda, achando que tudo aquilo tinha passado, que foi uma época da vida dela de início de carreira. Não, a Miranda continua a mesma, a mesma. E o Nigel também. Ela volta para lá para trabalhar como editora de casos especiais, porque eles estão passando por uma crise e ela tem que acertar os ponteiros ali. Ela acerta, só que não tem muita visualização. A revista deixou de ser impressa e é agora nos cliques. E quando não tem muitos cliques, ela, apesar de ter resolvido a situação, ela não foi ovacionada ou parabenizada pela Miranda. No entanto, ela consegue determinadas coisas que a Miranda acaba se admirando um pouco com ela ou parabenizando-a pelo que ela conseguiu e a faz encontrar determinadas pessoas que vão para Hampton. Esse pessoal chique, o pessoal da moda, do glamour total. E lá, as pessoas que são mais profundas, mais inteligentes, que querem saber realmente do que trata o caso, falam a respeito da matéria dela. Falam: olha, você está fazendo um bom trabalho, eu tenho lido a sua matéria. Ou seja, gente, olha o sinal aí. As pessoas comuns, nivelando por baixo, não leem matérias grandes porque cansa. As pessoas que têm mais aprofundamento, que querem saber mais do assunto da matéria, elas fazem questão de entrar na matéria e ler e comentar. As pessoas querem uma coisa rápida, momentânea, não querem se aprofundar, querem tudo no superficial. Mas as pessoas que têm mais cabedal, gabarito, gostam sim do aprofundamento. Tanto é que ela é parabenizada pelos grandes. E a Miranda está levando em conta os atuais, os médios, os baixos, talvez, que apenas dão os cliques. A Miranda está se pegando nos cliques. Mas a Miranda faria algo desse tipo? Não, ela foi condicionada a isso. Ela tem que dar resultado para a empresa. E a empresa é vista pelos cliques. A empresa é vista por onde as pessoas se interessam mais. E ela acaba repassando a bucha para quem fez. A Miranda é bem desse tipo. Por outro lado, a gente descobre que a Miranda, por mais que a personagem da Meryl Streep, por mais que ela seja do mesmo jeito, altiva, snob, daquele jeitão dela que enche a tela quando ela aparece, ela passou por 20 anos de maturidade. Muita coisa aconteceu durante esses 20 anos. Ela teve que se reformar, ou pelo menos se reformular dentro da sua estética social, moral.
E agora, durante o filme, ela também está tendo que passar por outra reforma, outra situação que a vida apresenta, pega a gente de surpresa. A gente tem nossos objetivos, nossos sonhos e a vida vai meio que tirando do alcance, vai dificultando, vai fazendo obstáculo, vai problematizando a situação. E você vai tendo que lidar com tudo isso. E a Miranda, muito mais do que experiente na vida, está passando por isso. E no caso, a Andy, que é a personagem da Anne Hathaway, ela olha pra Miranda e fala: Eu não acredito que você tá aceitando. Eu não acredito que você tá fazendo isso. Eu não acredito que você não vai fazer nada. Apesar dela ter amadurecido 20 anos, ido pra outro lugar, outro tipo de jornalismo, ela volta e ainda não está ao alcance da Miranda. A Miranda já tem idade a mais que ela, já tem tempo de profissão a mais que ela para saber como deve agir ou até não agir porque não sabe como agir. Espera o momento. Ela é muito passiva, ela é muito calma, Miranda. Isso que me admira nela. Ela pode estar completamente perdida, mas ela mantém o semblante. Ela é muito snob, claro, tem todo um defeito aí, mas o ponto dela é que ela vê a situação periclitante ali e ela olha e ela se acalma, ela não responde. Muitas vezes a pessoa que responde de imediato, de bate pronto, não pensou naquilo que tem que falar. Nem todas as respostas precisam sair naquele momento. Às vezes eu posso falar, eu preciso pensar para poder te responder. Eu preciso analisar. E a Miranda faz muito bem isso. E durante o filme ela vai demonstrando esse tipo de coisa, mesmo com a postura dela. Além disso, nós temos. E aí você vai vendo que a Andy ela vai observando isso, ela se choca e depois ela vai tentando ajudar e percebe a maturidade da Miranda. O Nigel, eu não sei o nome do ator, ele mostra um outro lado. Pessoas que passam 20 anos, que amadurecem muito precocemente, mas ao invés de continuar, eles estabilizam. Eles ficam numa zona de conforto que eles não querem sair. Eles não se movimentam para frente, eles não querem ir. E às vezes chegam até a perder o senso, perder o objetivo de vida. Eu queria estar lá, porque aqui tá tão confortável, eu já sei lidar tanto com isso aqui, apesar de ser difícil, apesar de tudo isso, eu sei onde eu tô, eu sei onde eu tô pisando. Então eu vou ficar aqui mesmo. Aí você dá uma estagnada e não quer subir, não quer melhorar, é mais do mesmo. Você fica só entretendo a sua visão, floreando a sua visão e não aprofundando naquilo que você quer. Então você percebe o personagem dele indo por um caminho oposto da Andy e da própria Miranda. Porque a Miranda vai tentando se reinventar dentro daquele ponto, apesar dela ser snob. O Nigel, ele não tenta se reinventar, ele só vai floreando porque ele já era maduro naquela época. Só que não é porque você é maduro precocemente que você não tem que amadurecer mais na vida. Muito pelo contrário, você tem que amadurecer em todos os momentos, em todos os pontos, em todas as fases, porque a vida vai apresentando coisas para você aprender e melhorar. Ele deixou de querer, ele deixou ele não tem mais ambição, ele não quer mais nada. Para ele tá ali, apesar de saber que o lugar dele não é o que ele merecia. Ele merecia até mais, mas ele já nem lembra mais o que ele queria. Ali tá bom. E ele tem uma consciência de onde ele está, mas ele não tem a consciência de que ele deve dar um passo, ou que agora com 20 anos a mais, talvez não seja o momento de dar o passo. Ele perdeu o timing lá atrás. E a outra personagem, a Emily, demonstra que ela teve pouco amadurecimento, muito pouco. Ela quase não amadureceu. Ela mudou de carreira, ela viu outras coisas, ela trabalhou em outros ambientes, ela conheceu outras pessoas, casou e tudo mais, teve filho, mas o amadurecimento foi pouco, porque qualquer referência ao passado, aquilo desestrutura completamente. Desestrutura a um ponto dela ter reações muito ruins, reações muito malévolas, reações muito prejudiciais à sociedade como um todo.
Então, você percebe que por mais que ela tenha uma consciência, ela ignora completamente qualquer tipo de amadurecimento, de maturidade da tua vida, do teu comportamento e simplesmente vai embora. Ela volta para a infância, ela volta para o imaturo, para o infantil e não pesa, não pensa nas consequências, ela simplesmente faz. E depois você percebe entre os diálogos que são muito engraçados, apesar de ser pouco profundos. Eu achei que a roteirista trouxe temas bastante profundos, mas não se aprofundou nos diálogos, porque eu acho que ia ficar um filme muito denso. E não é essa a intenção do filme. O filme tem que ser leve, tem que ser fluido, como ele realmente foi. Mas ela, na verdade, ela deixa claro que elas vão conversar ou que elas estão conversando sobre isso ou que pelo comportamento uma entendeu ou absorveu a importância daquele momento, daquela ação, daquele tipo de reação, de falar, nossa, eu percebi como você amadureceu, sendo irônica e ao mesmo tempo percebendo, nossa, como eu amadureci. E aí, quando a Andy vê a Miranda, ela fala, nossa, quanto eu tenho que aprender ainda. Então, tem um ponto de reconhecimento do seu amadurecimento, reconhecimento de uma admiração por outras pessoas e ao mesmo tempo mostrando para o outro, olha, você ainda tá aí, olha o seu potencial, olha o que você tem para dar para o mundo e você ainda tá nesse lugar, por favor, sai daí. E as pessoas às vezes não querem ouvir, não quero ouvir. Lá, não quero ouvir porque isso me fere, eu vou perceber que eu perdi meu tempo, eu vou perceber que eu não tive coragem. E a gente não tem coragem por vários motivos. Só que as consequências vêm. Não é porque eu não sei que a lei da gravidade faz cair que eu vou me jogar do prédio e eu não vou cair. Vou cair, sim. Porque a lei é essa. Não é porque eu não conheço a lei que ela não vai ser aplicada. Vai ser aplicada. Neste caso, a mesma coisa. Portanto, o filme traz abordagens muito profundas, muito modernas. A parte da dispensa de enxugar as empresas para que elas mantenham um certo padrão, utilização de IA para tudo, tirar pessoas que ganham mais, tirar benefícios, tirar méritos, não, benefícios que dão para os mais altos. Mostra que mesmo você sendo alto, você tem que descer para falar com todo mundo. Você é mais um do mesmo. Você pode ter se destacado, você tem seus méritos, mas no fundo você é um ser humano cheio de defeitos, cheio de qualidades, que tá igual a todo mundo e precisa continuar a evoluir. Aí traz a demissão em massa hoje em dia, traz o IA, traz o que pode ou não ser falado. Ela tem uma assistente que tá muito bem, ela tá muito bem, muito mais snob que a Miranda, e ela deixa isso muito claro, e ela vai, isso não pode falar, isso não. Tem gente que queria que as falas que não podem mais ser faladas deveriam ser mais prejudiciais, como de fato hoje em dia é entendido. Eu achei que não, que ficou muito bem claro ali o que a gente passa hoje em dia. E a Miranda uma hora falou, eu não posso falar o quê? Não posso falar eu, não posso falar você, não posso falar todos. Então assim, ela deixa claro a ironia. A Miranda é muito irônica e toda ironia depende de inteligência. Isso ela tem de sobra. Que mais? Você tem as relações humanas com maturidade, com falta de ação, com ajuda, com perspectivas erradas, com descobertas que você faz. Ah, foi você então que fez isso? Eu achei que fosse por mérito meu. E você fala, não, sabe assim? Não. E a única coisa que eu achei que não tinha muito a ver foi um par romântico que acharam pra Andy ali. Não disse o porquê ali. Ele entrou e saiu do filme sem entender nada, sem eu entender. O primeiro, acho que até tinha um certo significado, porque era o começo da vida dela, ela tava tentando casar, viver ali junto, e ela virou aquela profissional e acabou desistindo, né? Acabou depois desistindo dele. Porém, esse entrou e saiu e não disse o porquê. Acho que ficaria até melhor se ela não tivesse tido um par romântico, tipo a Frozen, sabe? Assim, não precisa ter um príncipe encantado pra que floreie. Poderia ter, poderia não ter. Se ele tivesse tido um papel mais significativo no filme, ainda tudo bem. Mas ele não teve, então seria muito mais útil
a Andy ter ficado sozinha, sem precisar se envolver amorosamente com alguém. Ou mostrar se envolvendo com algumas pessoas, se interessando por outros no meio do trabalho dela. Talvez. Então, não sei se ele era namorado de alguém, de algum diretor, da roteirista, não sei se precisava colocar ele lá, ele é algum patrocinador, enfim. Mas, que mais que teve que eu queria dizer? Ah, as fases, por mais que você esteja num cargo alto, as mudanças que tem que ter e o como você deve se comportar, sem precisar reagir abruptamente, sem precisar ser impulsivo, sem precisar mostrar sua força, de sabe com quem você está falando, sabe quem sou eu na fila do pão? Nada, ninguém, como todo mundo é igual. Então assim, a Miranda soube fazer isso, ela soube mostrar pra Andy que ela estava se acostumando com a nova fase para poder reverter. Tanto é verdade que a Andy mete os pés pelas mãos. E a Miranda já estava. E no final, ela deixa claro que ela ainda sabe de tudo, porque afinal ela é experiente, ela tá no mercado há muito tempo, ela tem 20 anos a mais, ela sabe o que tá acontecendo. Então não se iluda. Eu não fiquei para trás. A minha experiência me dá bagagem para saber onde eu tô e saber o que você tá fazendo. O que é muito legal é a viagem para Milão. Todo filme que coloca uma viagem para Europa deixa a coisa mais bonita, mais lúdica e mostra um desfile de moda, mostra aquela música da Madonna, Vogue, mostra a postura deles andando, todos os quatro, né? São quatro no caso. Eles vão se movimentando, é muito legal, vale muito a pena assistir, é bonito, é lindo de se ver, e o mundo da moda, esse mundo de glamour, ele vibra aos nossos olhos, tudo que é bonito faz os nossos olhos vibrarem, e então eu acho que vale muito a pena. Se você não assistiu, não liga para spoiler e tá assistindo aqui, observe esses pontos, veja se concorda comigo, também veja se assistiu outra coisa, se apreendeu, verificou outras coisas que eu não pude apreciar, que não deu tempo para ver. Agora, se você já assistiu, veja se você concorda comigo, se você já observou outra coisa quando você foi assistir. E por último, o filho do dono da revista, como as coisas têm um sentido para um e um sentido para outro completamente diferente. Não é que perdem o valor, mudam. Não é valorização, é valoração da situação. Então, eu acho que isso também é um ponto a ser observado, que a gente precisa perceber. O valor que meu pai dava em alguma coisa, para mim é totalmente diferente. Não é que perdeu o valor, mudou o estilo do valor. Enfim, aqui tá a minha contribuição, o meu achismo, a minha interpretação. Eu espero que tenham gostado. Se não concordou, só sejam suaves comigo, por favor. Coloquem aqui nos comentários. E se puder compartilhar, eu agradeço bastante. Um beijo grande. Até mais.